se a gente ajudar o nosso paciente a ter mais resultado através de um relacionamento mais próximo, a chance dele melhorar aumenta substancialmente. Consequentemente a isso, se ele melhora, se ele tem resultado, ele volta, ele fideliza. E ou te indica. E aí a gente faz o círculo virtuoso da medicina crescer. Obrigado por ter aceitado aí esse bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente, por estar aqui, né, gerando valor para a nossa audiência. E hoje, como a gente anunciou ali, Lu, vamos falar sobre como ganhar 10 vezes mais por paciente. Isso é bem interessante, né? Mas antes, poxa, se apresenta aí, fica à vontade, fala quem é você, de onde você fala, Vamos para a gente lá. começar. Pronto. Obrigada, Sidney, pelo convite. É sempre um prazer para mim estar participando aqui, colaborando com o CV da Medicina. Eu sou Luciana Barberino, sou neurologista, atuo aqui na cidade de Salvador, Bahia. Faço parte dessa família CVM desde 2021 como aluna do programa CVM e a partir de 2022 como mentoranda. Já estou no meu terceiro ciclo de mentoria. E esse ano, como mentora lá Mentora da da mentoria mentoria 50K, né? exatamente. Muito bom. A gente realmente acredita que um dos grandes diferenciais do nosso método é exatamente ah, ensinar para os nossos alunos a oferecer uma experiência acima da média, principalmente no que se trata de pós-consulta ou pós-procedimento, né, dependendo da especialidade do médico. E o que acontece? No CVM, nossa metodologia, a gente tem lá um dos pilares que é o pilar exatamente de conduta efetiva, que a gente ensina como que o médico pode estruturar, a criar, a oferecer e a entregar um serviço, né, um programa de acompanhamento, como a gente vai chamar aqui, né, um serviço de alto ticket. Sim. E aí, qual que é a premissa por trás disso? Né? A premissa é que, poxa, se a gente ajudar o nosso paciente a ter mais resultado através de um relacionamento mais próximo, esse paciente tende, a chance dele melhorar aumenta substancialmente. Consequentemente a isso, se ele melhora, se ele tem resultado, ele volta, ele fideliza. E, consequentemente a isso também, ou ele fideliza e ou te indica. E aí a gente faz o círculo virtuoso da medicina crescer, né, de forma, né, indefinida. Então, essa é a nossa premissa e esse é o nosso contexto para eu te fazer a primeira pergunta, que é: hoje você vive de particular, você oferece uma experiência realmente acima da média, né, para os seus pacientes e tal, né, realmente gerando resultados incríveis. E eu falo porque eu sei dos seus bastidores, e eu vejo seus depoimentos lá no Google. E isso muito graças aos programas de acompanhamento, né? Mas eu sei que nem sempre foi assim. Então, a minha pergunta para você é, Luciano Barberino, por que você acredita que tantos médicos têm dificuldade de acreditar, né, nesses programas e, principalmente, né, eles têm dificuldade de acreditar que os pacientes podem pagar, né, 5, 10 vezes mais por um serviço de auto-ticket, por um programa de acompanhamento? Acho que o primeiro ponto é nem saber que existe essa possibilidade. Né? A gente é ensinado em que existe apenas o consulta para quem é o clínico, o médico clínico, e a cirurgia para quem é o cirurgião. Né? E a gente tradicionalmente não aprendeu, né? Isso em nenhuma faculdade é ensinado. Nossos preceptores, nossos professores, né? Nunca ensinaram isso e a gente acaba assumindo um modelo, né, de atendimento que ou você faz a consulta pelo convênio ou você faz a consulta particular e só a consulta, né? E aí a única forma de faturamento do médico viria através de consulta, exames ou procedimentos, né? Uhum. E então eu acho que assim, o primeiro ponto é nem saber que existe essa possibilidade de você entregar mais do que a consulta e, consequentemente, cobrar, né, por esses serviços adicionais que vão gerar tanto valor e resultado para o paciente.
Acho que o primeiro ponto é não saber que existe essa possibilidade. O segundo, eu acho que uma vez que você sabe que existe, você ouve falar, de você pensar se é possível na sua especialidade. Então, é muito comum a gente ouvir de colegas, mas na minha especialidade, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar um programa de acompanhamento e oferecer para o paciente, a mais o meu paciente? Então, assim, a gente vê muita objeção, né? E eu acho que receio de falhar, de dar errado, de oferecer uma coisa e não conseguir entregar. Então, eu acho que assim, os médicos não acreditam que é possível por conta, né, dessa crença do modelo tradicional. Segundo, por não acreditarem mesmo que eles podem estruturar, oferecer e vender, né, um serviço de alto ticket com um poder enorme de transformação na vida do paciente que está ali na frente e de propagação, né, do seu trabalho. Eu acho que é uma série de crença, medo. Como é que foi para ti isso? Bom, Quais dessas crenças que você tinha, por exemplo, e como é que você lidou com elas? Bom, no início, né, a minha tinha uma dificuldade enorme de estruturar um programa de acompanhamento. Quando eu consegui estruturar, era de precificar e oferecer e vender esses programas, né, de acompanhamento para os pacientes. O medo de não dar certo, então né, oferecer uma coisa, o paciente comprar e no final das contas o paciente não achar que valeu a pena, né? Então acho que a gente é muito envolto de crença. E aí quando eu fiz um mínimo produto viável, né, que a gente chama de MVP, que eu fiz o meu primeiro programa de acompanhamento para enxaqueca, o nome dele já era Libertador desde aquela época. Eu fiz um programa sem consultas, né? O paciente vinha numa consulta, eu oferecia, e aí ele tinha um acompanhamento por 2 meses remoto, né? Através de um grupo de WhatsApp, material informativo, e eu ali monitorando ele semana a semana, e ele tinha acesso a mim. Já foi, apesar de ser um MVP, um programa de acompanhamento que me deu essa segurança de que funcionava. Funcionava mesmo sem estar vendo presencialmente o paciente. Só o fato do paciente se sentir motivado, acompanhado, monitorado, isso já gerava um resultado muito melhor do que aquele paciente que vinha na consulta, voltava numa revisão e marcava outra consulta quando ele bem quisesse. Então, isso já gerou uma sensação de que, poxa, meu programa de acompanhamento, apesar de ser remoto, apesar de ser nesse formato, já entrega uma transformação. E aí eu fui tendo essa segurança de ir aperfeiçoando esse programa. Esse primeiro programa foi em julho de... A gente está em 2025, né? Parece que tem tanto tempo. Foi em julho de 2023 que eu vendi o meu primeiro. Então, minha primeira paciente, lembro dela com muito carinho até hoje, ela foi em julho. E aí, nesse ano de 2023, eu acho que eu fechei 6 programas de acompanhamento. E acompanhei esses 6 pacientes. Quando eu entrei em 2024, aí sim, eu pensei, não, falta, eu posso entregar mais para esse paciente. Eu sei agora, com mais clareza, como faz a diferença na vida do meu paciente com enxaqueca, ter uma neurologista da confiança deles por perto, com quem eles possam contar, mesmo que seja por WhatsApp ou por ligação. Então, eu estruturei e aí eu senti que 2 meses era pouco tempo para o paciente com enxaqueca para consolidar uma melhora, para ele poder andar com as próprias pernas depois. E aí eu reestruturei um programa de acompanhamento de 6 meses, inicialmente com 9 encontros presenciais, depois eu achei que era demais 9 encontros, e esse programa está em metamorfose ambulante. Ele é vivo, né? Constante evolução, porque você vai vendo o que funciona mais, o que entrega mais, o que os pacientes gostam mais, e você vai aperfeiçoando. Então, de março de 24,
que eu estendi meu programa para 6 meses. Até agora, né, tem menos de um ano, esse programa já sofreu pelo menos umas 3 alterações. E a última alteração muito assertiva foi ter introduzido a neuromodulação como opção para o tratamento sem remédios. Então, eu tenho ficado cada vez mais feliz. Hoje eu não consigo olhar aqui agora, mas assim, salvo engano, eu tenho 17 pacientes ativos, né? Já dei alta vários, e aí vou dando alta e vou readmitindo. Esse mês já entraram 4 pacientes no programa de acompanhamento. Tem um insight aqui legal do que você trouxe para a gente compartilhar, que é uma das coisas que fez você, digamos, agir, apesar da crença, né? Tipo, pô, será que isso funciona? Foi começar pequeno, Sim. né? Então, assim, deixa eu começar com um mínimo produto viável, e a gente, inclusive, também ensina isso e recomenda. E a coisa que é fundamental falar, né, Lu, que é isso realmente ajuda o meu paciente? Isso realmente vai melhorar a vida do meu paciente? Isso vai agregar valor ao tratamento? E aí não tem jeito de descobrir isso que não seja testando, né? Que não seja vivendo, né? Aplicando na prática. Então acho que isso é uma super dica aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, né? Para quem vai ouvir a gente depois, enfim. Testa, né? Eu falo muito, né? Nesses 6 anos aqui já produzindo conteúdo, eu falo muito. Você não precisa acreditar em nada do que eu falo. E agora do que a gente fala. Mas dê pelo menos o benefício da dúvida, Sim. né? Experimenta, porque não vai fazer. Você está mais próximo do paciente, não tem efeito colateral negativo, não vai De fazer jeito mal, nenhum. De jeito nenhum. né? É, E então experimenta, né? mesmo que seja um objetivo, por exemplo, que você ofereça um programa de acompanhamento com um objetivo mensurável, né? Por exemplo, o meu objetivo com o paciente, além de estar ao lado dele, é controlar, devolver uma vida livre de enxaqueca. A vida livre de enxaqueca, para mim, é o paciente que tem, não importa quantos dias de dor ele tem no mês, para 0 dor no mês. Ele pode ter pródromo, mas ele não vai ter mais dor de cabeça. Ele vai ficar livre de dor. Então, assim, é uma meta extremamente agressiva, porque Ousada, né? tá ousadíssima. E ela é metrificável, né? Eu consigo mensurar isso, né? De 30 dias para 20 dias, para 10 dias, para 5 dias, para 1 ou 2 dias, eu consigo estar medindo isso. Tem pessoas que trabalham com emagrecimento que é perda de, sei lá, 20, 30% do peso corporal em X tempo. Então, por mais que aconteça de o paciente não chegar lá onde você almejou no início e vocês sentaram para começar e fazer com esse objetivo, no mínimo que pode acontecer é o paciente melhorar parcialmente e ter o seu apoio ao longo desse processo, né? Porque, assim, um paciente que tem uma dor ali, latente, por exemplo, tem dificuldade, no caso do pessoal que trabalha com emagrecimento, de perder peso, sozinho, assim, um acompanhamento estruturado. Meu paciente de controlar as crises de enxaqueca sozinho. Por mais que ele não saia, no meu caso, de 30 dias para 0 dias de dor, mas ele se sentiu amparado, acolhido durante aquele processo. Eu eduquei ele. Então, a gente faz um processo de transformação. O paciente entra de um jeito e sai totalmente diferente no final dos 6 meses. No NPS, né, que é aquela pesquisa de satisfação que a gente aplica no final do programa, em geral, meus pacientes trazem eu hoje sou completamente diferente do que quando entrei no programa. Sou uma pessoa que prioriza, né? O autocuidado, eu me priorizo, né? Eu não deixo de me cuidar em prol dos outros. Então, geralmente, é essa fala. Então, você promove transformação, porque você está ali próximo, entregando um conhecimento, entregando um contato que até então o paciente não tinha tido. Então, é o mínimo que você vai ganhar isso, e no máximo você vai bater com louvor e vai superar a meta que você estabeleceu, né? O objetivo inicial do acompanhamento. Então, é uma baita oportunidade, né? Muito bom. E ó, falando em cobrar, em ganhar 10 vezes mais, eu trouxe aqui alguns exemplos, além de você, obviamente. Sua consulta hoje é R$ 600, não é isso? Sim. Ou já aumentou? 600. Por enquanto. 600. A gente vai reajustar.
Olha aí, o Márcio vai reajustar, já agendem aí, viu? Se tiver alguma paciente aí da Luciana ou seguidora da Luciana. E você tem um pai que cobra 6K, né? Você tem vários preços, mas teu maior preço hoje é 6? O valor total seria 6.600, mas o paciente ele chega através da consulta inicial, então ele paga a consulta, se ele entra no programa, ele completa esse valor, né? Então ele paga mais 1.000 e no total de 6.600. Muito bom. E aí, vou dar outros exemplos aqui, ó. A Tami, recentemente, né, endócrino lá em Porto Velho, cobrando R$ 8.000 no programa de acompanhamento. A Elza, ela compartilhou lá que ela cobrou 10K, não foi? 9, quase 10, né? É um tratamento multi, né? Tratamento multi, né? E aí, alguns exemplos de cirurgiões aqui de alguns alunos, né? Aí tem, por exemplo, Domila, que tem um acompanhamento que ela faz infiltrações e faz também neuromodulação e acompanha o paciente, cobra 6, 7, Tem, chega até a cobrar 8.000. tem programa de 8.000. E aí a gente tem os cirurgiões que cobram 20, 30 mil a cirurgia, né? Alex, Marcelo, Michel, enfim. Só dando alguns exemplos, né, reais, né, de pessoas de carne e osso que estão cobrando isso. E dizer que por que é possível. Eu acho que a primeira coisa, né, e aí eu queria te ouvir, Luciana, essa é uma pergunta que nem está no script, mas eu quero te ouvir. Nada, nenhum produto, nenhum serviço é mais valioso do que o médico oferece, que é saúde, que é vida. R$ 600 numa consulta? Não, não, não. R$ 600 para você ter um primeiro atendimento para que em breve você fique livre da enxaqueca, que você tenha mais saúde, para que você, enfim, dependendo da especialidade, né? Pô, R$ 6.000 no acompanhamento? Não, não. R$ 6.000 para você ter uma médica que vai te acompanhar, que vai estar com você, que vai estar comprometida, né? A tá no mesmo barco que você, para que você, né, tenha qualidade de vida, para que você tenha saúde. Às vezes a gente, quando eu falo a gente, o ser humano, o brasileiro, né? Cara, às vezes a gente, por exemplo, sei lá, eu recentemente comprei uma casa e a gente é uma baita vitória, uma baita conquista. A gente ficou muito feliz, eu estou muito feliz. A gente não para pensar que a gente investe em cimento. Beleza, é uma casa, é um sonho, tipo, mas a gente compra coisas e a gente paga muito mais do que ter qualidade de vida. Pois é. Nada adiantaria, né? Você tá numa casa bacana que você sonhou se você não tiver com a saúde em dia, né? Exato, Você exato. tem que pagar o mesmo preço da casa para estar com a saúde em dia. É a melhor opção, né? É o que eu falo Exato. para os pacientes. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas é porque eu assumi outros compromissos. Aí às vezes assumi um compromisso de viagem, assumi um compromisso que vai comprar um bem material, como você falou. Quanto é que custa um iPhone, né? Do mais moderno que tem? 10.000, 10, 11, 14.000, a depender do tamanho da. 15, Vamos lá, sim. uma média R$ 12.000, né? Não adianta a pessoa estar com o iPhone na mão e, assim, tá morrendo de dor de cabeça, ou sem poder sair de casa, ou sem nem poder olhar na tela do celular, porque adianta isso. Então, Exato. a gente tem que valorizar, né, o nosso poder de transformação que a gente entrega e, assim, saber que a gente está fazendo um trabalho totalmente diferenciado, né? Então, assim, eu hoje, inclusive, eu falo isso para os pacientes, né? Eles me escolhem, mas eu também escolho os pacientes que vão entrar no programa de acompanhamento, porque ele tem que se comprometer comigo, porque eu estou ali, né? Disponível. Então, assim, a minha disponibilidade tem um preço, né? Eu estou disponível para ajudar e para me empenhar, porque eu quero que a gente bata a nossa meta e a gente zero. Eu gosto do diário de dor de cabeça do paciente. O diário de dor de cabeça é um calendário mensal. E se ele vai tendo crise, ele vai colocando, né? Sei lá, dia 10 uma crise leve, aparece lá amarelinho. Dia 15 uma crise moderada, aparece laranjinho. Crise intensa, forte, vai mudando a cor. A gente começa com retrospectivamente um diário todo pintado e a gente vai diminuindo, né? Acabei de ter uma ideia aqui, hein? Um stories disso, hein?
Legal. Então, eu tenho os diários assim no grupo, né? Fica bonito de ver, a gente vai passando e assim vou diminuindo o número de pontinhas no diário, até que o objetivo final é diário zerado, né? Então, assim, quanto que vale você deixar de ter 10, 15 dias ou 2 dias que seja no mês, mas que você fica acamado e você fica incapacitado antes, durante e após a dor? Quanto que vale isso, né? Então, assim, não tem preço. Os pacientes falam não tem preço. E aí alguns se organizam, né, e entram no programa de acompanhamento e ninguém nunca se arrependeu, né, e pediu dinheiro de volta. Nunca aconteceu isso. De todos os pacientes que eu já acompanhei, eu tenho até que levantar esse número, né, quantos pacientes já finalizaram o programa e quantos estão ativos, né? Ultimamente eu não estou parando para contar, mas assim, nas minhas contas aqui tem uns 17, acho que 17, acho que hoje entrou uma paciente no programa, acho que estou com 17 pacientes ativos. Então, um número razoável, né, de pessoas que confiam no meu trabalho e que estão melhorando dia após dia, né? Com no início o acompanhamento é mais puxado, Intenso? intenso mesmo, e é para ser, e depois a gente fica numa fase mais tranquila, né? A mensagem é essa, tipo, a primeira coisa para, se você quiser realmente cobrar mais, né? E a gente vai até falar mais disso aqui, é realmente entregar mais, Sim. né? Não é simplesmente cobrar, é realmente entregar mais. Todas as vezes que alguém fecha lá um primeiro pai, né, no nosso programa de mentoria, por exemplo, eu vou lá, a gente faz o nosso ritual lá, do sino e tudo mais, e eu sempre gosto de frisar, entregue muito, sabe? Faça tudo que tiver no seu alcance para que esses pacientes tenham resultado, porque se o seu paciente tem resultado, isso volta para você. É o que acontece com a gente aqui também, né? A gente está sempre focado em gerar resultado para os nossos alunos, para os nossos clientes, e isso acaba voltando. Então, e aí, Lu, só rapidinho, eu Sim. vou passar aqui por 3 objeções muito comuns, que é: ah, mas eu estou numa cidade pequena, as pessoas não têm dinheiro para pagar nenhuma consulta, imagine cobrar, imagine um programa de acompanhamento, né? E aí, Ana Cristina e Igor também. O Igor Rocha é um endócrino de uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo. Ana Cristina é uma geriatra do interior de Minas também. E tem vários outros alunos, outros médicos espalhados pelo Brasil em cidades pequenas Sim. também. Por que as pessoas pagam, mesmo quando elas não têm dinheiro sobrando? Como a Lu falou, né? As pessoas, quando elas realmente valorizam a saúde, elas dão um jeito. E não importa. Não. Tem gente que valoriza a saúde, desde multimilionários até pessoas na classe C lá. É óbvio que Sim. pessoa que não tem o que comer, aí tudo bem. Agora, quantas histórias, né, Lu? A gente já ouviu dentro do nosso grupo de colegas falando, você já deve ter, se você tiver alguma história também quiser trazer, mas, por exemplo, cara, pessoas que são simples, né? Eu lembro a história do Gui para mim é uma das mais, porque eu lembro dele porque ele é engraçado, né? Eu gosto muito do Gui. Rapaz, Sidney, o Peixeiro, rapaz, o Peixeiro foi lá no interior dele, juntou o dinheiro e veio, pagou a cirurgia à vista. Também, às vezes, você tem que convidar a pessoa a fazer conta, né? Quanto que ela está gastando para se manter doente. Exato, Então, elas exato. gastam. Você tem que ter essa clareza que você está oferecendo e vendendo um serviço de alto valor para a pessoa. Não estou falando valor monetário, né? Mas um valor, né, de mudança enorme e que vai fazer com que a pessoa ela economize, porque ela está tendo gastos para sofrer, Então, né? isso torna Ou ela mais está depois valioso ainda, né? produtiva. Por exemplo, um paciente que tem uma cardiopatia e que está descompensado, ele não vai conseguir trabalhar. Se ele trabalhar por produção, você vai compensar ele, deixa ele volta para a funcionalidade dele. Acontece isso comigo, meus pacientes que têm As tuas pacientes aí de minhas enxaqueca. pacientes, várias, acho que quase todas, eu tenho poucas pacientes concursadas, por exemplo, com emprego estável, que podem colocar atestado, né? Quando tem crise. Mas a maior parte é empreendedora. Eu tenho assim, pacientes prestadores de serviço, psicólogo, nutricionista, e que deixa de produzir, cancela a agenda, cancela o que faz, né? Mais recentemente eu tive uma paciente que ela trabalhava com vendas, as vendas dela foram caindo assim,
e ela foi descompensando nos últimos 3 meses, ela estava péssima, não estava vendendo nada. Aí voltou com um sorriso no rosto, que já tinha voltado a vender, estava expandindo o negócio. Por quê? Porque quando a pessoa está ruim, por exemplo, com enxaqueca, a pessoa não raciocina direito. Mesmo que ela esteja no pródromo, na ressaca, ela pode não estar com dor, mas ela está desatenta, ela está, né, dispersa, ela não consegue produzir. Então, assim, esse tipo de objeção é uma objeção. Se você parar para pensar na realidade, você não vai estar fazendo o paciente gastar mais, você está ajudando o paciente a Economizar. para economizar mesmo. Dependendo de cada caso, economizar muito dinheiro, né? Vai além do valor Muito, de saúde, né? De qualidade de vida. com certeza. E aí tem uma outra objeção que é: mas eu já faço isso. Esse negócio de acompanhar o paciente no pós eu já faço. Você dá o telefone para o paciente entrar em contato com você aleatoriamente, não é a mesma coisa. Tem um efeito aí também do comprometimento do paciente quando ele paga. Comprometimento do paciente. Fale mais sobre isso. Veja bem, né? Ninguém aqui gosta de jogar dinheiro na lata do lixo. Então, ninguém, em sã consciência, vai contratar um programa de acompanhamento e não vai me responder, não vai na consulta. Não, isso não acontece. Pode acontecer de a pessoa estar tão bem que, doutora, estou bem, eu quero remarcar essa consulta. Mas ela sabe as regras do jogo, ela sabe que ela tem um X tempo para fazer aquele número de consultas, mas ela está ótima, ela está no direito dela de não ir na consulta ali naquele momento. Mas ela está comprometida com o resultado. Então, assim, eu percebo o esforço que os pacientes fazem no início, diferente dos pacientes que não entram no programa de acompanhamento. Né? Você se compromete, como a gente fala também aqui, né? A gente está em treinamento, a gente é mentorando, né? Eu agora sou mentora. Ninguém entra na mentoria e vai fingir que não está na mentoria. A pessoa tem que entregar resultado. Tem que, né? Tem que buscar o retorno do investimento que está fazendo. Então, a pessoa entra num programa de acompanhamento, ela está investindo na saúde dela, ela quer saúde de volta. Sim. E ela sabe que ela precisa fazer a parte dela e que tem um efeito de monitoramento do outro lado. Os pacientes sabem que eu entro em contato pelo menos uma vez por semana para perguntar como eles estão, para pedir o print do diário de dor de cabeça, porque a gente confia, mas a gente confia e confere. Então, e confere. Mas cadê o diário? Aí às vezes fala, não, doutor, não marquei, tem um mês que não tem, esse aqui é o print do diário em branco. Aí eu dou risada, não, esse aí você tá liberado. Mas assim, eu cobro o diário, quero saber os 7 pilares. Cadê os 7 pilares? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. Vamos lá, letra por letra, como é que tá? Porque sabe que alguém vai estar ali fazendo um monitoramento, uma checagem. Então ela já, olha, não tô bebendo água, a doutora me perguntou, vou começar a beber água. Isso aí muda o jogo totalmente, radicalmente. Eu vejo os pacientes com outro nível de comprometimento. Inclusive, eu tenho um paciente que entra no programa só 2, 3 meses depois da primeira consulta, né? Isso acontece. Hoje em dia acontece menos. Geralmente os pacientes estão entrando de cara. Mas eu tenho uma paciente que ela fez uma primeira consulta comigo em julho e ela foi entrar no programa em setembro. E aí eu vi outra pessoa, porque a partir do momento que ela fez o esforço financeiro para entrar no programa, toda vez se que comprometeu. Na semana, ela, meu Deus, é mesmo, doutora? Não sei o quê. Aí você vai me. Qual é o dia da semana que vem que você vai entrar em contato? Então, assim, eu vi uma pessoa proativa, querendo fazer acontecer, né? Exatamente. Não é levar, se acostumando, porque isso eu já fazia antes. Exato. E nós somos seres de hábito, né, Lu? Então, Exato. querendo ou não, umas pessoas mais, outras menos, ter esse acompanhamento realmente muda o jogo. É por isso que, se você, para quem, sei lá, para quem é mais cientista aí que quiser, né, a gente tem estudos, mas dá um Google aí e pesquisa, né? O impacto da adesão e do sucesso terapêutico quando tem um médico, ou não necessariamente o médico, mas a equipe do médico, a equipe médica acompanhando. Sim. Tem estudos mostrando que um SMS aumenta só um SMS, né, aumenta em 50% a adesão. Então,
é algo que se tudo der certo, em breve vai virar, vão copiar a gente, né? Meu sonho é que um dia, já pensou, Lu, a gente velhinho, fazendo a confraternização do CVM, o CVM ao vivo, sei lá, 40, 50, a gente velhinho lá, cabeça branca, né? E comemorando que foi instituídos os programas de acompanhamento no SUS. Olha que louco, Pois sabe? é. Tem uma equipe multi, inclusive com médicos especialistas acompanhando os pacientes ao longo do tempo. É sobre isso, gente. Realmente faz uma diferença. E é por isso, por exemplo, que talvez quem está ouvindo a gente aqui, contrate personal trainer, né? É Quase todos os diferente. médicos, né, tem o personal, né? É diferente. Eu estava com o personal lá em Fortaleza agora. Meu amigo é diferente, estava lá batendo o ponto certinho. Tô sem personal agora aí, sabe, qualquer coisa é uma desculpa. Não sei o que, choveu. Então, o que a gente está falando aqui é que você pode ser um personal doctor para os seus pacientes, tá? Gerar muito valor para eles e, obviamente, cobrar o que é justo, né? Afinal de contas, é justo que muito, como é? Qual é a frase lá? É justo que muito custa o que muito vale. Sim. Então, não tem a ver com o tamanho da sociedade. E se você já faz, a minha recomendação é comece a fazer de forma estruturada e cobre por isso, tá? E a última coisa mas eu não vou ter trabalho demais não com esses programas, Luciana Barbelini. Isso não vai me Não, dar muito trabalho, isso não vai me sobrecarregar? não, é só você se organizar, você organizar como vai ser esse acompanhamento. No meu caso, eu tenho um momento na semana para falar, né, para saber ativamente como os pacientes estão. Então, eu escolho um turno na semana que eu vou fazer com todos os meus pacientes de programa de acompanhamento, os de enxaqueca, os de insônia. E ao longo da semana, quando eles mandam mensagem, né, ou tiram dúvida, ou querem ligar porque estão numa crise ou qualquer coisa que o valha, eu aviso que. E minha secretária também diz: se ela sabe que eu estou em atendimento e a pessoa está pedindo um socorro lá, ela avisa: a doutora Luciana está em atendimento até tal hora. Tenha certeza que quando ela terminar, ela vai entrar em contato. Então, organiza o acesso a mim. Então, óbvio que às vezes acontece um sábado, domingo, fora do horário comercial, de eu responder porque eu quero responder. Mas, teoricamente, o acesso, né? Os pacientes sabem que é em horário comercial que a gente vai responder no grupo. Aí, Malu, se eu estiver tranquilo e quiser e puder, eu vou ajudar o meu paciente, mas não são muitos, né? É diferente você ter 500 pacientes, todo mundo ter seu telefone e sua vida se tornar um verdadeiro inferno, do que no meu caso, eu tenho aí, sei lá, 17 de enxaqueca, 10 pacientes de insônia ativos, acho que agora, menos de 30 pessoas com acesso organizado a mim, né? Totalmente diferente. A gente cria um relacionamento em que a gente se conhece bastante. Então, assim, eu já sei de qual é salteado cada paciente meu de programa, né? Principalmente quando entra no segundo mês, que a gente já teve mais contato. Então, é mais fácil para mim resolver uma pendência de um paciente que está no programa de acompanhamento, porque a gente tem um relacionamento, né? E também as pessoas não ficam te abusando por qualquer coisa, é só quando realmente precisa, né? Elas têm uma educação, quando eu falo educação continuada, né? Naquela a gente oferece eu tenho um curso em que eu dou acesso aos pacientes. Na consulta eu já faço muito esse papel de psicoeducação. Então, é um paciente que vem já, ele conhece o problema dele, ele conhece o passo a passo, eu deixo tudo organizado. Então, assim, não é aquela coisa de toda hora mensagem, não, e ligação, de maneira nenhuma. Então, dá bem menos trabalho e te proporciona atender em menos volume. Então, em vez de você trabalhar mais, você trabalha menos. Hoje eu trabalho exatamente. menos do que eu trabalhava antes. Essa é uma diferença que eu acho que a gente tem falado pouco, que você está trazendo agora. Vou ter que falar mais disso. Quando você estrutura o seu programa de acompanhamento e você realmente organiza para entregar ele de forma proativa, se você
estiver fazendo o dever de casa, esse paciente ele tende a ter menos intercorrência, esse paciente tende a ter menos demanda, ele tende a ter menos dúvida. Então, se você está sendo muito requisitado, a chance é que o seu programa está precisando de um ajuste, né? Então, que é o que está acontecendo contigo, né, Lu? Você é menos requisitado porque você está organizando a entrega, né? E ao mesmo tempo realmente, né, gerando resultado, criando relacionamento de respeito mútuo, de parceria. Então, isso é algo que, infelizmente, numa medicina industrial de volume, é humanamente impossível. Não tem, não tem nada de errado, que não é fazendo juízo de valor, né? Mas é porque realmente não funciona. E os pacientes, eles nem têm noção do que o médico passa, né? A gente está agora nesse momento fazendo um movimento de aumentar um pouco a nossa, trazer mais seguidores, investir em tráfego pago. E querendo ou não, as pessoas assistem nossos vídeos. Então, nossa, é muita gente reclamando, os pacientes não têm noção do que o médico passa, das escolhas que o médico tem que fazer, e, e é por isso que, poxa, esse trabalho é um trabalho muito, que a gente está fazendo aqui, Luciano, é muito importante, porque muitos médicos também estão nessa posição de não saber, né, que muitas vezes estão ali, eles acham que não tem outra alternativa, né, que é aquilo mesmo, e não, tem alternativa sim. E aí, Lu, quero te perguntar uma outra coisa. Por que você acredita que muitos médicos, agora vamos falar um pouquinho de dentro de casa, Sim. até alunos CVM, demoram para implementar os programas de acompanhamento? Até dentro do programa, é essa objeção, sempre essa pergunta: será que é para mim? Será que o paciente vai querer? Será que eu vou me sentir bem e vender alguma coisa para o paciente, oferecer? Como é que eu vou receber esses nãos? Porque, claro, sim, você oferece o que você acha que é o melhor. O paciente tem um livre-arbítrio, ele pode ou não querer. Então você vai ou não, isso é óbvio. Né? No dia que você estiver oferecendo uma coisa que todo mundo disser sim, né? Tem alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Ou você é muito bom, né? Hã? Muito boa. Ou a pessoa é muito boa, acima da média, né? Então, assim, o não ele vai existir. Então, eu acho que esse medo de rejeição, de, de, de ouvir o não do paciente, o medo de falhar, né, no acompanhamento, de não Será conseguir que procurar. realmente vai fazer diferença para o paciente? Eu, eu acho que esse é o principal, e eu acho que o medo da rejeição, do não, é muito grande. Ser taxado, talvez, como tá tentando me empurrar, me vender alguma coisa, mas assim, a gente sabe que vender é ajudar. Se eu tenho duas formas de acompanhar o paciente, eu sei que a forma tradicional eu consigo ajudar, eu consigo ajudar. Mas eu vou conseguir mover o paciente do ponto A ao ponto B, né? Que é o que uma venda faz. Eu vou ajudar a mover, né, a pessoa do ponto que ela está para um ponto de resultado. Ela pode chegar da forma tradicional, mas ela vai chegar com uma velocidade muito menor, e eu não tenho tanta certeza que ela vai chegar do ponto A ao ponto B, do que quando eu estou fazendo, sendo um personal doctor, né? Eu estou ali do lado dela, segurando a mão dela, né? Motivando. Quantas vezes ali no meio do caminho o paciente já tinha conseguido alcançar um resultado bom, a energia dele baixa, e aí ele, né, deixa os maus hábitos entrarem novamente na vida, e aí é você que está ali perto dele. Poxa, Sidney, já estava bebendo 3 litros de água por dia, como é que você, né, tá falhando, pecando de novo na água? Vamos lá. E aí a gente encontra alternativas. Eu boto água saborizada, vamos fazer um mix com água de coco, a gente vai Água de coco. poucos. Quando pensa que não, uma pessoa que bebia zero água, no final das contas fala: pô, doutor, não é que eu tô conseguindo beber essa tal dessa água aí, 2 litros por dia. Eu nunca imaginei que eu era capaz. Porque assim, você vai colocando, você vai pensando, né, naquela realidade. Por isso que eu falo, é um paciente que você conhece de ponta cabeça. Então, na realidade dele, o que você acha que vai funcionar para ele? Na sua experiência, o que é que você sugere? Isso com um paciente que vem numa consulta e vai voltando esporadicamente consulta, sinceramente, você não vai conseguir.
E eu tenho experiência Exato. de acompanhar paciente da forma tradicional e acompanhar por programa de acompanhamento, e é um entendimento que você vai tendo daquela pessoa ali, um relacionamento que dificilmente você vai conseguir de outra forma. Isso é outra coisa também que caiu uma ficha aqui você falando. Tipo, você acompanha esses pacientes por 6 meses? Agora 6 meses. Inicialmente eram 2 meses. Lu, Depois a gente. 6 meses acompanhando essas pessoas, esses pacientes, né, tendo esse contato semanal, né? Mesmo que seja um contato por WhatsApp, se em Mas, 6 e a cada mês a gente tem e consulta. a cada Até mês uma consulta. hora. Então, mesmo 6 consultas e o acompanhamento semanal. Em 6 meses, você vai conhecer, você vai ter um relacionamento com essa pessoa e ela vai ter um resultado de saúde que fora dos programas demoraria Não. quanto tempo? Pois é. Pessoas que não faziam atividade física e começam a fazer consistentemente, que viram, né, pessoas totalmente regulares, 5, 6 vezes por semana. Por quê? Porque tá ali, né? Que dia vai começar? Manda foto para mim. O paciente que ela dá risada, tirou a foto se acabando de rir, porque ela disse que ficou pensando o que, é que o povo vai achar de mim, que eu tô aqui tirando a selfie. Mas a médica, eu falei, que dia você vai começar? Você vai começar sexta-feira, 4 horas da tarde, eu quero uma foto. Deu 4h05, ela não mandou a foto. Eu mandei mensagem, cadê a foto? Calma, doutora, calma, tô chegando aqui na academia. Aí tirou a foto e me mandou, tá vendo? Eu falei, depois que terminar o exercício, eu quero a foto com a cara de acabada, toda suada. Ela, doutora, precisa disso, você não confia em mim, não, que eu vou fazer? Eu falei, não, mas é para confirmar que você Então, vai. olha só, essa parada caiu essa ficha aqui agora também, porque talvez, Lu, talvez, olha só, o que você consegue fazer hoje em 6 meses com esses pacientes demoraria anos Sim. para acontecer e digo mais, até pelos estudos, não só pelo achismo, muitos nem chegaria no nível de relacionamento e de resultado que você está entregando agora. Por quê? Ora, porque é a história da medicina, né? Infelizmente, ainda, por enquanto. Os pacientes desistem no caminho. Que Desistem, sabe? E aí entra naquela estatística do eu já tentei de tudo, é isso mesmo. Eu ouvi de um grande amigo meu, isso foi doloroso ouvir ele falando assim, cara, eu já tô conformado com o meu peso, com a minha obesidade. E tipo, eu tô falando de uma pessoa extremamente esclarecida, mas ele já deve ter tido experiências frustradas que aí chega um momento que você fala, é igual, sei lá, vai que alguém aqui já tentou abrir consultório, veio de consultório, não deu certo, não conheceu o CVM, não implementou nosso método, não entrou na mentoria. Ele teve três chances, tentou um jeito, tentou de outro, não deu certo, quer saber? Isso não funciona não. Deixa eu ficar com meu plantão aqui, deixa eu ficar ali, não sei aonde. E aí fica naquela resignação, né? Então, os programas de acompanhamento intensivo são a luz do fim do túnel dos pacientes. eles precisam disso, verdadeiramente, eles precisam disso. A luz do fim Cada do vez túnel. mais eu me convenço disso, que a gente precisa é, criar essas oportunidades dentro do que a gente gosta, dentro do que a gente faz melhor, né? Para oferecer transformação mesmo. Eles precisam disso. Esse meu programa de acompanhamento, várias pessoas que entram eram pessoas que já tinham desistido. Aí do nada apareceu algum anúncio, ou viu no Google pela última vez, na última crise que teve, decidiu olhar e aí viu, ou algum familiar, algum parente falou, né, que foi na médica assim, assim, assada e que tem um programa de acompanhamento. Então a pessoa já tinha perdido. Eu escuto isso o tempo todo, doutora, eu já desisti, porque eu já tentei tanta coisa e nada funcionou, ou funcionou por um tempo e depois passou. E aí a pessoa vai perdendo e vai se acostumando e achando que é daquele jeito mesmo, que tem que viver o resto da vida, sendo que tem um outro caminho, né? A gente tem a Exato, obrigação de oferecer esse outro caminho. exato. E aí, uh, a gente tem um método aqui, tá? E eu não vou. Hoje eu preferi
fazer perguntas poderosas aqui, bem difíceis para a Lu, para abrir a mente, né, de vocês para essa possibilidade. Não vou entrar aqui, a gente tem outros conteúdos que a gente pode aprofundar mais, mas a gente tem um método para você estruturar os seus programas de acompanhamento, né? Mas eu fiz aqui 5 pequenos passos, tá? Para você, óbvio que cada passo desse aqui daria uma live, mas 5 passos para você começar a ter os seus programas, começar a botar os programas para rodar. Primeiro, definir seu posicionamento. Escolher uma área de atuação para você ser o número 1 naquela área de atuação, na sua cidade, na sua região. 2, criar o seu programa de acompanhamento, né, voltado para aquele posicionamento. No caso da Luciana, eu vou já pedir para ela falar, para ela contar um pouquinho desses 5 passos aqui, dessa jornada dela. Mas ela escolheu, por exemplo, enxaqueca, o posicionamento dela, né? E aí depois ela criou um programa para enxaqueca. E aí o terceiro passo é o quê? Aprenda e treine como oferecer. Ou seja, sem dourar a pílula, aprenda e treine a vender, tá? 4, entregue 10 vezes mais do que você cobrou. Entregue, não se contente com pouco resultado. Entregue, assim, eu acho que isso cura qualquer crença, Lu, de que você está cobrando caro, ou que qualquer coisa. É você realmente ter a sensação, né, às vezes até palpável, de você, caramba, o meu programa transformou essa vida, sabe? E aí você começa a achar barato. Então, quanto mais você entrega, mais você valoriza o seu trabalho, né, os seus programas. E quinto, uma vez que você tem um programa, que você definiu o posicionamento, tem um programa para aquele posicionamento, sabe oferecer, sabe como entregar, aí sim você vai para o marketing, né? Implementar a estratégia de marketing para atrair esses pacientes que precisam desse programa de acompanhamento. E aí, Lu, quero te perguntar, eu queria te pedir para você falar um pouquinho dessa tua implementação desses passos aí, e quando foi que a neuromodulação entrou. Certo. Vamos lá. Hoje, meu posicionamento, né, no início era: eu ajudo as pessoas a terem uma vida livre de enxaqueca. Esse era o primeiro, né, que eu comecei a me posicionar. E aí foi surgindo a necessidade, né, de tentar encontrar métodos sem remédio, né, para ajudar esses pacientes. Então, hoje, eu me posiciono como que eu ajudo as pessoas a terem uma vida livre de enxaqueca sem remédios, né? Então, esse é o posicionamento atual e meu programa de acompanhamento está embasado nisso, né? Então, esse posicionamento de enxaqueca, né, subnichado em enxaqueca, tem 2 anos que eu estou trabalhando esse posicionamento, né? E aí depois, sei lá, 8 meses, que é sem remédios por conta da neuromodulação, né? Quando a neuromodulação entrou. E aí, primeiro você falou de posicionamento, segundo, né? Aí depois criar o programa e depois aprender e treinar como oferecer. Exatamente. Então, meu primeiro programa de acompanhamento veio em 2023, eu já tinha esse posicionamento e, obviamente, foi sobre enxaqueca. E aí, eu comecei a oferecer, né, em junho de 2023. Ouvi vários nãos, mas ouvi alguns sims também. Isso me permitiu acompanhar esses pacientes, aperfeiçoar esse programa de acompanhamento. E aí, em 2024 para cá, eu realmente tive essa oportunidade de acompanhar, tenho tido essa oportunidade de acompanhar vários pacientes, né? E aperfeiçoar esse programa. E aí veio a neuromodulação, né? Que eu comecei a estudar a neuromodulação em março do ano passado, fevereiro para março. Fui para uma prática hands-on em abril, depois eu entrei na pós-graduação também. E isso foi se tornando cada vez mais forte, até que em junho eu trouxe essa tecnologia para o meu programa de acompanhamento, que era a cereja do bolo, era o que faltava, oferecer um tratamento sem remédios para o paciente através da neuromodulação. Isso me permitiu também aumentar o ticket do meu programa, né? Porque entra a tecnologia, entra uma coisa em que me diferencio aqui em Salvador, né? Porque eu ofereço esse tratamento. Poucas pessoas
pessoas conhecem ainda, infelizmente. Eu espero que isso, né, essa realidade mude, mas isso me permitiu entregar mais, entregar uma nova possibilidade para quem já está cansado de usar remédio e também precificar melhor meu programa de acompanhamento. Muito bom. E aí me fala um pouquinho dos resultados, como é que tem sido? Fala, se tiver, de repente, sei lá, se quiser abrir alguma história ou alguma coisa assim, tipo, principalmente no início, que eu não sei se você fica presente para isso, mas tipo, por exemplo, sei lá, quando eu comecei o CVM, alguém me falasse, sei lá, que que tu vai ter uma aluna que vai jogar beach tennis de manhã, de tarde, de noite, brincadeira. Que vai, tu vai ter uma aluna que tá, vai tá com a vida que a Luciana Barberini tá hoje, né? Os resultados que ela tem, enfim, a mudança de vida, assim, eu te juro que eu ia dizer, uau, sabe? Tipo, aí hoje não, hoje a gente naturaliza, né? Mas se tu fosse lembrar, Lu, assim, de assim, dos teus primeiros pacientes, dos teus primeiros pacientes de programa de acompanhamento, assim, que você viu ali a transformação acontecendo e você, sei lá, em algum momento virou uma chave na tua cabeça que você disse, rapaz, esse negócio aqui realmente funciona, tá? Vou me dedicar a isso, vou fazer isso acontecer. Sim, isso já tinha essa chave assim, quando o programa se tornou de 6 meses, a minha sensação assim foi muito melhor de entrega de resultado com consultas, porque quando era só o acompanhamento remoto, dava aquele gostinho de quero mais, né? Uhum. Então, quando começou a ter as consultas e o acompanhamento mais intensivo, eu já notei de cara assim, a diferença de resultado mais rápido, né, nos pacientes. E aí, quando entrou a neuromodulação, né, obviamente eu estudei, vi que tinha, né, benefício para o paciente, e aí eu comecei a oferecer, que vieram os primeiros pacientes, foi assim, uma grata surpresa com alguns do resultado rápido, assim, de redução de percentual de crise, porque, para você ter noção, um medicamento para ser considerado, né, ter um nível de evidência bom em enxaqueca, se ele reduzir acima de 40% as crises do paciente no mês, ele já é top. Top of mind. 40% de redução das crises no mês. Então, às vezes você pega, o paciente tinha 12 crises no mês, passou até 8 crises. Medicamento maravilhoso, ótimo, o paciente lá cheio de efeito colateral, entendeu? E a neuromodulação não tem efeito colateral. Então, assim, pacientes que tinham mais de 15 dias no mês de dor. Eu tenho uma paciente, ela fez um depoimento para mim no Google, que ela tem 29 anos e ela tinha crises desde muito criança, já tinha tentado várias coisas. Ela começou a usar neuromodulação e, é óbvio, ela fazia uso excessivo de analgésico. Eu tirei esses analgésicos dela, eu faço um períodozinho curto ali, né, de desintoxicação dos analgésicos, e aí ela começou a neuromodulação no mesmo dia. Essa menina me volta 36 dias depois, ela só, não, tá tudo bem, não mandava diário, não mandava diário, eu quero o seu diário. Quando ela chega a 36 dias no mês, a doutora, eu quero te fazer uma surpresa, que tá aqui meu diário. Ela começou comigo em outubro, finalzinho de outubro, o diário de novembro, 0. Eu falei, mas nada, um pródromo, uma dor leve, não tive nada. Ela, depois de uma semana fazendo neuromodulação, apareceu a dor, a gente entrou no protocolo, né? Eu começo fazendo de um jeito e depois, à medida que o paciente vai tendo o resultado, eu vou mudando os modos e vou desmamando. E agora ela já não faz mais neuromodulação. Ela, desde que começou comigo, ela teve na primeira semana alguns eventos, foi diminuindo, né? Uma semana depois já não tinha mais nada, ficou 36 dias sem dor nenhuma e teve uma dor leve no início do ano, dia 3 de janeiro, e depois mais nada. Então, assim, eu desconheço o estudo clínico que tenha, né? Claro que eu penso em formalizar, né, os meus resultados e tal lá na frente, mas, assim, é uma sensação fantástica, assim, de você entregar zero efeito colateral, já não está usando mais nada, né? A gente promoveu a neuroplasticidade positiva, né? Ela tinha uma hipersensibilização
central e periférica dor e que a neuromodulação resolveu. Não quer dizer que ela tem enxaqueca, mas ela não tem mais a hipersensibilização que ela tinha e isso está entregando uma qualidade de vida que ela não desconhecia até então. Né? Então, assim, o satisfação grande, agora... claro, que essa paciente respondeu absurdamente bem, mas eu tenho vários outros pacientes que foram melhorando gradativamente. Gradativamente. Né? E aí, uma coisa também que eu sei da neuromodulação, que eu vou complementar aqui, é que ela sozinha também não, assim, em alguns casos ela faz a diferença, mas existe todo um trabalho educativo também, né, Lu? Por exemplo... Eu tenho um método, né? Tem um método Vida Livre de Enxaqueca que eu ensino aos pacientes. Então, assim, desde o momento zero, marco zero, eles já vão colocando as medidas comportamentais e meu monitoramento eu monitoro se ele está colocando, né? Se ele está melhorando os hábitos dele. Não só monitoro as crises. Monitoro, por exemplo, se ele faz a neuromodulação, se ele está fazendo direito, né? A frequência de uso, né, da neuromodulação domiciliar. Se ele usa remédio, se ele está usando remédio, se tem efeito colateral. Então a gente vai ali, né? Acompanhando. Meu conselho seria que você não tenha medo de transformar sua prática, né, médica. A gente às vezes se apega muito ao que a gente está fazendo atualmente. Ah, mas eu gosto desse jeito que eu faço. Ah, mas a minha consulta já é boa. Não tenha medo de melhorar. Não tenha medo de melhorar, de entregar mais, de fazer uma consulta ainda mais incrível do que você possa vir a estar fazendo. Porque a gente em constante evolução. Às vezes não se abriu ainda para você essa possibilidade, né? Muitas vezes eu jamais poderia imaginar, sei lá, há 4 anos atrás, não vou nem muito longe, há 4 anos atrás que seria possível. Hoje eu atendi à tarde, das 14 às 18, apenas 3 pacientes. Depois eu fui jogar beach tênis. Então, assim, aquela que atendia no SUS, ou atendia por convênio, ou por volume, né? Eu saía de cabeça fervendo e sempre achando que, meu Deus, podia ter feito alguma coisa a mais por aquele paciente, não dava tempo, eu estava sem paciência, já fui ríspida com o paciente, né? Quando Quem nunca, né? Atira a primeira pedra, então, né? não tenham medo de enxergar um novo caminho, né? De trabalho, eu diria assim, né? Uma nova forma de você atender, de você ajudar seus pacientes, de você, independente do que você faça, como você faça, se você acha que você gosta ou não. Eu até hoje, profissionalmente, eu posso dizer que quase tudo que eu fiz, eu gostei de fazer. Mas hoje é totalmente diferente. Muito bom. Gratidão, Luciana Barberino. E só o Assim. começo. Tchau, tchau. Tchau.